Olha, eu sei que você está cansado. Cansado de trabalhar duro, de acordar cedo, de fazer tudo certo. E mesmo assim, o dinheiro não chega. Você já tentou de tudo. Oração, jejum, investimento, curso, até aquela dica do primo que ganhou 10 mil em 3 dias. Mas nada cola. E pior, você começa a pensar que talvez Deus não está te abençoando, ou que você não merece, ou que o mundo está contra você. Só que aqui vai uma verdade que ninguém te contou, e que eu só descobri depois de perder anos me batendo contra a parede. Não é falta de esforço, não é falta de fé. É que você está carregando 8 hábitos secretos. Sim, hábitos que estão bloqueando sua prosperidade. E o pior, você nem percebe que eles estão aí. Porque são tão normais, tão coisa de todo mundo, que você acha que é normal viver assim. Mas não é. Deus não quer você sobrevivendo. Ele quer você prosperando, com paz, propósito e dinheiro que flui naturalmente, sem desespero. E hoje eu vou te mostrar esses 8 hábitos, não para te julgar, mas para te libertar. Porque se você parar de fazer só um deles, sua vida financeira pode começar a mudar na próxima semana. Então respira fundo, vai pegar seu café, seu caderno, ou só fica aí mesmo, porque o que vem agora vai te fazer repensar tudo sobre dinheiro, fé e propósito. Ponto 1. O hábito de confundir prosperidade com riqueza material. Ponto 1. Pare de confundir prosperidade com riqueza material. Você já parou para pensar? Por que tanta gente tem tudo? Casa, carro, conta bancária cheia, e ainda assim vive infeliz? Por que tantos ricos estão cheios de ansiedade, divorciados, isolados, tomando remédio para dormir? E por outro lado, você vê alguém que ganha pouco, mas tem paz, família unida, saúde, propósito, e diz: caramba, essa pessoa é realmente próspera. Aí você começa a perceber, prosperidade não é o que você tem, é como você vive. Mas aí vem o problema, e é um dos mais perigosos, porque é tão sutil que a gente nem percebe que está cometendo esse erro. Nós confundimos prosperidade com riqueza material. Achamos que se tivermos mais dinheiro, mais coisas, mais status, então estamos abençoados. Mas a Bíblia e a vida real mostram outra coisa. Vamos olhar para 2 João 1:2. Porque eu amo a verdade que há em ti, e todos os que têm conhecido a verdade. Não só eu, mas também todos os que conheceram a verdade, por causa da verdade que está em nós, e permanecerá conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, Filho do Pai, estarão conosco na verdade e no amor. Amado, desejo que prospere em todas as coisas e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Percebeu? O apóstolo João não orou que você tenha um Porsche e uma conta no banco com 7 dígitos. Não. Ele orou que você prospere em tudo: saúde, relacionamentos, alma e sim, dinheiro. Mas como consequência, não como foco. Isso é prosperidade, Viver pleno é ter paz mesmo quando o mercado cai, é dormir tranquilo mesmo sem ter o último modelo de celular, é saber que sua identidade não está no seu saldo bancário. Agora, vamos para a realidade moderna, porque isso não é só teologia, é psicologia, é neurociência, é vida. No livro The Psychology of Money, o autor Morgan Housel explica que riqueza não é o que você mostra, é o que você mantém em silêncio. Ele conta histórias de pessoas que parecem ricas, carros, viagens, roupas de marca, mas vivem endividadas, estressadas, com medo de perder tudo, enquanto outras, que parecem simples, têm reservas, liberdade, tempo, paz e são verdadeiramente prósperas. E aí entra o exemplo clássico. Salomão, ele pediu sabedoria, não riqueza. E Deus, além da sabedoria, deu riqueza como bônus. Por quê? Porque Salomão entendeu que a verdadeira prosperidade começa com sabedoria, propósito e alinhamento com a vontade de Deus. Mas hoje, muitos de nós fazemos o oposto. Pedimos dinheiro primeiro, depois
Se sobrar, a gente tenta viver certo. E aí, quando o dinheiro chega, ele não traz paz. Traz pressão, culpa, comparação, inveja. Você já viu alguém que ganhou na loteria e em 3 anos estava pobre de novo? Ou alguém que fez fortuna, mas perdeu a família, a saúde, a paz? Isso acontece porque eles confundiram riqueza com prosperidade. E sabe o que é mais triste? Muitos cristãos estão nisso, oram por dinheiro, acham que Deus está devendo algo a eles, ficam frustrados quando não recebem, mas esquecem que Deus quer te dar vida. E dinheiro é apenas um dos instrumentos disso. Então, aqui vai a pergunta que você precisa responder hoje. Você está buscando riqueza ou prosperidade? Se for riqueza, você vai correr atrás de números, status, aparências e vai ficar cansado e insatisfeito, sempre querendo mais. Se for prosperidade, você vai buscar sabedoria, paz, saúde, relacionamentos saudáveis, propósito. E o dinheiro vai vir como fruto natural dessa vida alinhada. E não, isso não é espiritualizar a realidade. É entender que a verdadeira prosperidade é integral. Corpo, mente, espírito, bolsa. E se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você já sente que algo está errado. Você sente que está trabalhando duro, mas não está vivendo plenamente. E talvez seja exatamente por isso. Você está confundindo o símbolo, dinheiro, com a essência, prosperidade. Então, hoje eu te desafio, pare de buscar riqueza. Comece a buscar prosperidade. Porque quando você muda o foco, Deus muda o fluxo. E aí, você não vai precisar forçar a bênção, ela vai vir naturalmente. Porque você está no caminho certo, pronto. Esse é o primeiro passo. E acredite, se você entender isso, os outros 7 pontos vão fazer sentido como nunca antes. Vamos para o próximo? Ponto 2. Troque a mentalidade de escassez por abundância. Você já ouviu aquela frase que todo mundo repete? Real não cai do céu, só os outros conseguem. Ou ainda, eu nunca vou ter o suficiente. Se você já pensou isso, mesmo que só uma vez, você está vivendo com mentalidade de escassez. E ela não é só pensar negativo, é um padrão profundo que te faz acreditar que há pouco para todos e que você sempre vai ficar com o resto. Mas aqui vai uma verdade que vai te acertar em cheio. Deus não opera com escassez. Ele opera com abundância. Em Filipenses 4,19, Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Percebeu? Não diz, ele vai suprir algumas das suas necessidades. Quando der, ele diz todas, segundo suas riquezas em glória, ou seja, não é limitado, é infinito. E em Provérbios 10:22, as bênçãos do Senhor é que enriquecem, e ele não acrescenta tristeza a elas. Traduzindo, Deus não te abençoa com dinheiro que vem com ansiedade, dívidas ou culpa. Ele te abençoa com recursos que trazem paz, propósito, liberdade. Mas aí entra o problema. Se você vive com mentalidade de escassez, você está bloqueando esse fluxo. Por quê? Porque seu cérebro reage à escassez como ameaça de sobrevivência. Você fica em modo de alerta constante, vê oportunidades como risco, recusa propostas por medo, guarda dinheiro como se fosse o último pedaço de pão. Isso não é só teologia, é neurociência. No livro Scarcity, os autores explicam que quando você vive em escassez, seu cérebro perde capacidade de planejar, tomar decisões estratégicas e pensar no futuro. Você fica focado só no agora e deixa de ver o potencial de crescimento. E sabe o que é pior? Essa mentalidade se alimenta sozinha. Você pensa, não tenho dinheiro, então não investe, e aí realmente não tem, e aí pensa, eu sabia, não dá para mudar. É um ciclo vicioso e espiritualmente tóxico. Conheci uma mulher que ganhava R$ 2.500, vivia no cheque especial, e toda vez que recebia o salário, já pensava, como vou pagar tudo? Até que decidiu mudar. Começou a orar com fé, fez um plano, separou 10% para poupar e começou a dar. Mesmo com pouco. 2 anos depois,
Negócio próprio, dívidas pagas e diz: eu não mudei minha renda primeiro. Eu mudei minha mente. E aí o dinheiro veio. Isso é poder da mentalidade de abundância. E você pode começar hoje. Identifique uma frase que você repete sobre dinheiro e troque por uma de abundância. Exemplo, antes, eu nunca vou ter o suficiente. Depois, Deus supre todas as minhas necessidades e ainda me dá o que preciso para abençoar os outros. Escreve isso num post-it. Coloca no espelho. Repete todo dia, porque sua mente precisa ser treinada. E a boa notícia é, você pode reprogramar seu cérebro. Quando você fizer isso, você vai perceber que as oportunidades começam a aparecer. As pessoas começam a te procurar, os números começam a fluir, porque você deixou de ver o mundo como um lugar de falta e começou a ver como um lugar de abundância. E isso é o começo da verdadeira prosperidade. Pronto, esse é o segundo passo. E acredite, se você entender isso, os próximos pontos vão fazer sentido como nunca antes. Vamos para o próximo, porque o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo sobre como você lida com dinheiro. Se você está gostando disso, e eu sei que tá, não sai daqui sem se inscrever. Clique no botão de inscrição. Ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada de prosperidade real, do jeito de Deus. E se quiser, deixa um comentário. Mentalidade de abundância. Eu tô nisso. Ponto 3. Planeje sua vida financeira é sabedoria, não falta de fé. Você já ouviu alguém dizer: planejar é falta de fé. O Deus vai prover, eu não preciso me organizar. Ou ainda, eu confio em Deus, mas não sei onde está meu dinheiro no final do mês. Se você já pensou isso, ou vive assim, você está cometendo um dos erros mais silenciosos da prosperidade. Ignorar o planejamento financeiro. E aqui vai uma verdade que vai te acertar em cheio. Planejar não é falta de fé, é sabedoria aplicada. Vamos lá na Bíblia, porque isso não é só dica de finanças, é ordem divina. Em Provérbios 21:5, diz: os planos dos diligentes levam à abundância, mas todos os que têm pressa caem na pobreza. Traduzindo, quem planeja, prospera. Quem age por impulso cai. Não é magia, é lógica, é sabedoria. E aí vem o problema. Muitos cristãos acham que confiar em Deus significa não fazer nada. Mas Deus não disse a Noé: confie em mim e não construa a arca. Ele deu instruções específicas, detalhadas, com medidas, materiais, prazos. Noé obedeceu e foi salvo. O mesmo vale para você. Deus quer que você tenha sabedoria, que você saiba onde está seu dinheiro, que você se organize, que você planeje. Porque quando você ignora o planejamento, você entra em modo de sobrevivência. E aí, o dinheiro some, as contas se acumulam, o estresse aumenta, e você começa a pensar: Deus está me abandonando. Não, você só está agindo sem estratégia. E sabe o que é pior? Isso não é só espiritual, é psicológico, é financeiro, é real. Estudos mostram que pessoas que planejam suas finanças têm 3 vezes mais chances de aumentar sua renda. Referência a dados do World Economic Forum e IBGE. Por quê? Porque planejar te dá controle, te faz ver oportunidades, te ajuda a evitar dívidas e te prepara para momentos difíceis e bons. Conheci um cara que ganhava R$8.000 por mês, mas vivia no cheque especial. Toda semana ele dizia: Deus vai suprir. Até que um dia ele decidiu mudar. Começou a usar o método 50, 30, 20 e 50% para o básico. Aluguel, comida, transporte. 30% para o prazer, lazer, roupas, viagens. 20% para poupar e investir. 2 anos depois, ele está com reserva de emergência, investimentos e diz: eu não parei de confiar em Deus, eu comecei a agir com sabedoria. E aí ele honrou minha obediência. Isso é poder do planejamento e você pode começar hoje. Use o método 50, 30, 20, mesmo que seja com 500, divida seu dinheiro antes de gastar. Separe 20% para poupar, mesmo que seja 10 guarde um vista por
Use o resto com consciência, porque planejar não é pecado, é? Ato de fé é mostrar que você confia em Deus, mas também entende que Ele te deu mente, raciocínio e responsabilidade. E aí, você não vai precisar forçar a bênção, ela vai vir naturalmente, porque você está no caminho certo. Pronto, esse é o terceiro passo. E acredite, se você entender isso, os próximos pontos vão fazer sentido como nunca. Antes, vamos para o próximo, porque o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo sobre como você lida com dinheiro. Se você está gostando disso, e eu sei que tá, não sai daqui sem se inscrever. Cada ponto que eu vou te mostrar daqui para frente é mais poderoso que o anterior. Por clique no botão de inscrição, ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada de prosperidade real, do jeito de Deus. E se quiser, deixa um comentário. Planejo com sabedoria, eu tô nisso. Ponto 4. Comece a ajudar mesmo que seja pouco. Você já ouviu alguém dizer, só vou dar quando tiver dinheiro sobrando. Ou Deus vai me abençoar primeiro, aí eu dou. Ou ainda, eu não tenho nada para dar. Se você já pensou isso, ou vive assim, você está cometendo um dos erros mais espirituais da prosperidade. Dar só quando sobra, ou não dar nada. E aqui vai uma verdade que vai te acertar em cheio. Dar não é perder, é plantar. Vamos lá na Bíblia, porque isso não é só ato de caridade, é lei espiritual. Em Malaquias 3:10, Deus diz, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção sem medida. Percebeu? Ele não disse, me dê quando você puder. Ele disse, traga tudo, e eu te abençoarei sem medida. Não é barganha, é promessa. E em Atos 20:35, Paulo lembra, mais bem-aventurado é dar do que receber. Traduzindo, dar traz mais bênção do que receber. Porque quando você dá, você entra na lei da colheita, você planta, Deus rega. Mas aí vem o problema. Muitos acham que dar é algo que se faz só com dinheiro sobrando. Mas a verdade é que dar é ato de fé, mesmo quando você não tem. Conheci uma mulher que ganhava $1.500 por mês. Vivia no limite, mas toda semana ela dava 50 reais para a igreja. Ela dizia, não tenho muito, mas dou porque Deus me ensinou. 2 anos depois, ela foi promovida, recebeu um bônus inesperado e agora dá 500 reais por semana. Ela não começou a dar depois de prosperar, ela começou a dar para prosperar. Isso é poder do dar. E sabe o que é mais incrível? Estudos da Universidade de Harvard mostram que pessoas que dão regularmente têm maior sensação de felicidade, propósito e até prosperidade financeira, mesmo que não tenham mais dinheiro. Por quê? Porque dar libera o fluxo, abre portas, atrai oportunidades e transforma sua mente de escassez em abundância. E aí vem o erro mais comum, dar só quando sobra. Mas se você espera sobrar, nunca vai dar, porque sempre vai ter algo mais importante para pagar. Então, aqui vai o desafio para você. Comece a dar, mesmo que seja pouco. Não precisa ser 10%, pode ser 1%, 2%, 5%, mas comece, hoje, agora. Porque dar não é sobre quanto você tem, é sobre qual coração você tem. E quando você começa a dar com fé, você entra num ciclo de bênção. Você vê que o dinheiro não some, ele volta às vezes de formas que você nem imagina. Pronto. Esse é o 4º passo. E acredite, se você entender isso, os próximos pontos vão fazer sentido como nunca antes. Vamos para o próximo, porque o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo sobre como você lida com dinheiro. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada de prosperidade real, do jeito de Deus. E se quiser, deixe um comentário. Planejo com sabedoria, eu tô nisso. Ponto 5. Pare de negociar com Deus. Confie sem condições. Você já fez tipo isso? Deus, se você me ajudar a conseguir esse emprego, eu vou à igreja todo domingo.
Ou se você me abençoar com dinheiro, eu vou dar mais. Ou ainda, me ajuda nisso, aí eu prometo ser melhor. Se sim, você está cometendo um dos erros mais espirituais da prosperidade: negociar com Deus. E aqui vai uma verdade que vai te acertar em cheio. Deus não é máquina de troca. Ele quer sua confiança, não suas condições. Vamos lá na Bíblia, porque isso não é só teologia, é relacionamento. Em Hebreus 11:6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Percebeu? Não diz recompensa quem barganha, diz recompensa quem busca com fé. Fé, não condição. E aí vem o problema. Muitos cristãos vivem como se Deus fosse um botão de bênção. Aperta quando quer algo, solta quando não precisa. Mas Deus não funciona assim. Ele quer seu coração, sua confiança, sua obediência, mesmo sem recompensa imediata. Conheci um cara que orava assim: Deus, me dá $5.000, aí eu vou fazer um curso de finanças. E ficou esperando. Nada veio, até que um dia ele decidiu mudar. Começou a estudar finanças, mesmo sem dinheiro. Fez planilha, aprendeu. E aí o dinheiro apareceu. Por quê? Porque ele parou de negociar e começou a agir com fé. Isso é poder da confiança. E sabe o que é pior? Negociar com Deus mostra falta de confiança. É como dizer: eu só vou obedecer se você me der algo primeiro. Mas a Bíblia ensina o oposto. Abraão não disse: me dá herdeiros, aí eu vou obedecer. Ele obedeceu primeiro, e a bênção veio depois. Noé não disse: me salva da inundação, aí eu construo a arca. Ele construiu a arca e foi salvo. E aí vem o erro mais comum: pensar que negociar é inteligente. Mas na verdade, é medo disfarçado de fé. Então, aqui vai o desafio para você. Pare de barganhar. Comece a confiar. Não peça bênção com condição. Peça sabedoria. Peça coragem. Peça paz. E aí, faça a sua parte, mesmo sem ver o resultado. Porque quando você age com fé, você entra no fluxo de Deus. E aí as bênçãos vêm, não como pagamento, mas como fruto da sua confiança. Pronto. Esse é o quinto passo. E acredite, se você entender isso, os próximos pontos vão fazer sentido como nunca antes. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada de prosperidade real do jeito de Deus. E se quiser, deixa um comentário: confio em Deus sem barganha. Ponto 6. Invista em crescimento pessoal todo dia, nem que seja 30 minutos. Você já ouviu alguém dizer: eu oro muito, mas não leio a Bíblia? Ou Deus vai me abençoar, eu não preciso aprender nada novo? Ou ainda, estudar é perda de tempo, fé basta. Se você já pensou isso ou vive assim, você está cometendo um dos erros mais silenciosos da prosperidade: ignorar o crescimento pessoal. E aqui vai uma verdade que vai te acertar em cheio. Crescer não é opcional, é ordem divina. Vamos lá na Bíblia, porque isso não é só dica de produtividade, é chamado espiritual. Em Provérbios 3, 13 e 18 diz: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire entendimento. Ela é árvore de vida para os que dela se apegam. Os que a retêm são ditosos. Percebeu? Sabedoria é árvore de vida, não é luxo, não é opcional, é essencial. E aí vem o problema. Muitos cristãos acham que confiar em Deus significa não precisar estudar, aprender, crescer. Mas Deus não quer você parado. Ele quer você evoluindo, aprendendo, melhorando. Porque prosperidade exige capacidade, e capacidade vem do crescimento. Conheci um cara que ganhava 3.000 por mês, mas vivia frustrado. Dizia: Deus vai me abençoar, eu só preciso orar. Até que um dia ele decidiu mudar. Começou a estudar marketing digital, fez curso, praticou.
E 2 anos depois, ele está com um negócio online, ganhando 15 mil por mês, e diz: eu não parei de orar, eu comecei a aprender, e aí Deus honrou o meu esforço. Isso é poder do crescimento. E sabe o que é mais incrível? Dados do World Economic Forum mostram que pessoas que investem em educação têm 3 vezes mais chances de aumentar sua renda. Por quê? Porque aprendizado gera valor. Valor gera oportunidades. Oportunidades geram prosperidade. E aí vem o erro mais comum: pensar que estudar é algo só para quem tem tempo ou dinheiro. Mas você pode começar hoje, com 30 minutos por dia. Ler um livro, assistir a um vídeo, fazer um curso gratuito. Aprender algo novo, mesmo que seja pequeno. Então, aqui vai o desafio para você. Invista 1% do seu dia no seu crescimento, de 30 minutos, todo dia. Leia, aprenda, pratique e veja como sua vida começa a mudar, porque quando você cresce, você atrai bênçãos maiores. Você vira referência, você resolve problemas, você gera valor e Deus honra quem gera valor. Pronto. Esse é o 6º passo. E acredite, se você entender isso, os próximos pontos vão fazer sentido como nunca antes. Vamos para o próximo, porque o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo sobre como você lida com dinheiro. Se você está gostando disso, e eu sei que tá, não sai daqui sem se inscrever. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada de prosperidade real, do jeito de Deus. E, se quiser, deixa um comentário. Cresço todo dia. Eu tô nisso. Ponto 7. Ore com propósito, não com quantidade. Você já ouviu alguém dizer: orar por dinheiro é pecado? Ou Deus não quer que eu peça dinheiro, só fé? Ou ainda, eu oro, mas nunca vejo mudança. Se você já pensou isso, ou vive assim, você está cometendo um dos erros mais espirituais da prosperidade: não orar pelo dinheiro, ou orar errado. E aqui vai uma verdade que vai te acertar em cheio. Orar por dinheiro não é pecado, é necessário. Vamos lá na Bíblia, porque isso não é só pedir moedinha, é pedido com propósito. Em Filipenses 4:6, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em toda situação, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Percebeu? Não diz: não peçam nada, diz: apresentem seus pedidos, incluindo dinheiro, incluindo oportunidades, incluindo sabedoria para gerir recursos. E aí vem o problema. Muitos cristãos acham que orar por dinheiro é ganância, mas a verdade é que Deus quer que você ore, com intenção, com propósito, com fé. Conheci uma mulher que orava assim: Deus, me dá 10 mil para comprar um carro. E ficou esperando. Nada veio. Até que um dia ela mudou, começou a orar: Deus, me ensina a usar recursos para abençoar os outros. Me dá sabedoria para investir, proteção contra tentações, oportunidades para servir. E aí o dinheiro apareceu, não para comprar carro, mas para abrir um negócio que hoje abençoa dezenas de pessoas. Isso é poder de orar certo. E sabe o que é pior? Orar errado, como se fosse uma barganha ou um pedido egoísta, atrai bloqueios espirituais, porque você está focando no objeto, dinheiro, não no propósito, servir, crescer, abençoar. Então, aqui vai o desafio para você. Comece a orar com propósito, não com quantidade. Não peça: me dá 5 mil, peça: Deus, me ensina a usar recursos com sabedoria. Me dá oportunidades para servir. Me protege de tentações. E me mostra como abençoar os outros através do que eu tenho. Porque quando você orar com propósito, você entra na vontade de Deus. E aí as bênçãos vêm, não como pagamento, mas como fruto da sua alinhamento. E aí vem o erro mais comum: pensar que orar é repetir palavras. Mas oração é relacionamento, é falar com Deus com sinceridade, com confiança, com expectativa. Pronto. Esse é o 7º passo. E acredite, se você entender isso, o último ponto vai te fazer repensar tudo sobre como você lida com dinheiro.
Vamos para o próximo, porque o que vem a seguir vai te libertar de um dos maiores bloqueios espirituais da prosperidade. Se você está gostando disso, e eu sei que tá, não? Sai daqui sem se inscrever. Cada ponto que eu vou te mostrar daqui para frente é mais poderoso que o anterior. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada de prosperidade real, do jeito de Deus. E se quiser, deixa um comentário. Oro com propósito. Eu tô nisso. Ponto 8. Perdoe e libere o peso que está bloqueando sua prosperidade. Você já guardou rancor por alguém que te prejudicou? Um chefe que te demitiu injustamente? Um parceiro que te traiu financeiramente? Um familiar que te deixou na mão quando você mais precisava? Se sim, você está cometendo um dos erros mais silenciosos da prosperidade. Não perdoar ou guardar ressentimentos. E aqui vai uma verdade que vai te acertar em cheio. Ressentimento bloqueia o fluxo de bênçãos. Vamos lá na Bíblia, porque isso não é só emocional, é espiritual. Em Marcos 11, 25, Jesus diz: e quando estiverem orando, perdoem, para que o Pai Celestial também os perdoe os seus pecados. Percebeu? Perdão não é só sobre salvação, é sobre liberação, é sobre fluidez, é sobre abrir caminho para a bênção entrar. E aí vem o problema. Muitos cristãos acham que perdoar é esquecer, mas não é. Perdoar é liberar, é soltar o peso, é parar de alimentar a dor. Porque enquanto você guarda rancor, você fica preso no passado e o futuro não pode chegar. Conheci um homem que ganhava bem, mas vivia estressado, insone, com dívidas crescentes, mesmo tendo renda alta. Ele guardava rancor por um ex-sócio que o enganou. Até que um dia, ele decidiu mudar. Escreveu uma carta de perdão, sem entregar, só para si, orava pedindo paz. E aí, algo começou a mudar. As oportunidades voltaram, as dívidas diminuíram, e ele disse: eu não mudei minha renda, eu mudei meu coração. E aí Deus abriu as janelas. Isso é poder do perdão. E sabe o que é mais incrível? Estudos da Mayo Clinic mostram que pessoas que perdoam têm menos estresse, dormem melhor, tomam menos remédios e até têm mais sucesso financeiro. Por quê? Porque o perdão libera sua mente, libera seu espírito, libera seu fluxo. E aí vem o erro mais comum: pensar que perdoar é fraqueza. Mas na verdade, é força, é coragem, é sabedoria. Então, aqui vai o desafio para você. Escreva uma carta de perdão, mesmo que nunca entregue. Nela escreva: eu libero você. Eu solto o rancor. Eu escolho a paz. E peço a Deus que me cure dessa dor. Leia, queime ou guarde, mas libere. Porque enquanto você segurar esse peso, o dinheiro não flui, a paz não chega, as oportunidades fogem. Pronto. Esse é o último passo. E acredite, se você entender isso, você vai ver que prosperidade não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade. E agora, vamos fechar com chave de ouro, porque o que vem a seguir vai te transformar de vez. Se você está gostando disso, e eu sei que tá, não sai daqui sem se inscrever. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada de transformação. E se quiser, deixe um comentário. Eu perdoo e libero minha prosperidade. Conclusão. Resumindo tudo o que você viu aqui hoje. 1. Pare de confundir prosperidade com riqueza material. Prosperidade é paz, saúde, propósito e dinheiro como consequência, não como foco. 2. Troque a mentalidade de escassez por abundância. Deus não opera com falta, Ele opera com suficiência. E você pode reprogramar seu cérebro para ver isso. 3. Planeje sua vida financeira. É sabedoria, não falta de fé. Use o método 50-30-20. Organize, controle, cresça, tá? Comece a dar, mesmo que seja pouco. Dar não é perder, é plantar. E Deus honra quem planta com fé. 5. Pare de negociar com Deus. Confie sem condições. Ele não é máquina de troca. Ele quer seu coração, não suas barganhas. 6. Invista em crescimento pessoal.
Todo dia, nem que seja 30 minutos. Sabedoria é a árvore de vida. E quem cresce atrai bênçãos maiores. 7. Ore com propósito, não com quantidade. Peça sabedoria, proteção, oportunidades, não só números. 8. Perdoe. Libere o peso que está bloqueando sua prosperidade. Ressentimento entope o fluxo. Perdão abre as janelas do céu. E agora? Aqui vai o que você precisa fazer hoje mesmo. Escolha um desses 8 hábitos para abandonar esta semana. Não tenta mudar tudo de uma vez. Comece com um, o mais urgente para você. Escreva no papel: eu abandono o nome do hábito e começo a viver a prosperidade do jeito de Deus. Coloque no espelho. Leia toda manhã. Comente aqui embaixo: eu escolhi o hábito número e vou mudar. Porque eu leio todos os comentários e adoro saber que você está aqui, caminhando junto comigo. E se você quer continuar essa jornada, porque prosperidade é processo, não evento, não saia daqui sem se inscrever. Clique no botão de inscrição, ative o sininho e venha receber vídeos que vão te ajudar a transformar sua vida financeira. Sem pressão, sem culpa, sem fórmulas mágicas, só com verdade, sabedoria e fé. Então respira fundo, você já deu o primeiro passo agora. É só continuar. Que Deus te abençoe, não com o que você pediu, mas com o que você precisa, e que sua prosperidade comece hoje, do jeito dele. Até o próximo vídeo, fique com Deus. E não esquece, se inscreve. Ativa o sininho, comenta, compartilha, porque alguém aí precisa ouvir isso também. Valeu por estar aqui. Você merece prosperar, de verdade. Até logo.